e agradecendo a companhia de vocês. Sejam sempre muito bem-vindos, agradecendo a Deus a oportunidade deste estudo. Já faz um tempo que nós estamos estudando a parábola do bom samaritano, já passamos toda a leitura necessária para conhecer a estrutura dessa parábola, a estrutura do diálogo entre Jesus e o doutor da lei, e já na semana passada nós iniciamos a leitura dos textos que vão nos trazer mais ensinamentos a respeito da parte moral dessa parábola. Então, para iniciar as nossas tarefas desta noite, peço para a Margarete fazer a prece de abertura para nós. Por favor, Margarete. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Maroísa. Então vamos todos unir nossos pensamentos, nossos corações, nossa boa vontade de aprender, de estarmos em contato com a espiritualidade responsável por esta tarefa, com os nossos melhores sentimentos, para conseguirmos absorver o máximo possível dos ensinamentos que essas lições de hoje, Mestre Jesus, nos sirvam de elementos para reflexão, para colocarmos em prática, para que a gente consiga realmente nos transformarmos em um bom samaritano, seguindo o exemplo deste irmão que socorreu no momento certo. Dá-nos, Pai, a sabedoria, a vontade e a coragem de transformar essas nossas imperfeições em luz. Fica conosco, Pai. Que assim seja. Muito bem. Eu vou sair dessa tela e hoje nós vamos fazer Eu vou primeiro fazer aquele vai e volta, porque nós vamos hoje fazer a leitura dos textos do Karl Schutel, do Rodolfo Caligares, e se der tempo, 2 leituras de Emmanuel. Então, vamos compartilhar primeiro o texto do do Karl Schutel. Aqui, ó. Isso. Não há necessidade... Já apareceu aí para vocês, gente? Tá ok aí? Sim, tá ok. Tá, obrigada. Não há necessidade de fazer a leitura da parábola novamente. Nós vamos já direto para os comentários de Karl Schutel a respeito dessa parábola. Essa leitura cabe ao Matias. Pode começar. Boa noite a todos. Boa noite. Se examinarmos atentamente a doutrina de Jesus, veremos em todos os seus princípios a exaltação da humildade e da humilhação do orgulho. As personalidades mais impressionantes e significativas de suas parábolas são sempre os pequenos, os humildes, os repudiados pelas seitas dominantes ou excomungados pela fúria e ódio sacerdotal, os acusados pelos doutores da lei, pelos rabinos, pelos fariseus e escribas do povo. Em suma, os chamados heréticos e descrentes. Todos estes são os preferidos de Jesus e julgados mais dignos do reino dos céus que os potentados da sua época, que os sacerdotes, ministradores da lei, que os grandes, os orgulhosos, representantes da alta sociedade. Leiam a passagem da mulher adúltera, a parábola do publicano e do fariseu, a do filho pródigo,
e da ovelha perdida, e do administrador infiel, e a do rico e o Lázaro. Vejam o encontro de Jesus com Zaqueu ou com Maria de Betânia, que lhe ungiu os pés. As parábolas do grão de mostarda, em contraposição à da frondosa figueira sem frutos, e a do tesouro escondido, em contraposição à dos tesouros terrenos, e das ricas pedrarias que se adornavam os sacerdotes. Esta afirmação se confirma com essa sentença do mestre aos fariseus dos doutores da lei. Em verdade vos afirmo que as meretrizes e os pecadores vos precederão no reino dos céus. É para que melhor testemunho desta verdade que apareça aos olhos de todos os que penetram o Evangelho e o Espírito, do que esta parábola do bom samaritano. Os samaritanos eram considerados heréticos aos olhos dos judeus ortodoxos. Por isso mesmo, eram desprezados, anatemizados e perseguidos. Pois bem, esse que, segundo a afirmação dos sacerdotes, era um descrente, um condenado, foi justamente o que Jesus escolheu como figura preeminente da sua parábola. O interessante ainda é que referida parábola foi proposta a um doutor da lei, um judeu de alta sociedade, que, para tentar o mestre, foi inquiri-lo a respeito da vida eterna. O judeu, doutor, não ignorava os mandamentos, e como os podia ignorar se era doutor, mas com certeza não os praticava. Conhecia a teoria, mas desconhecia a prática. O amor de toda a alma, de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força que o doutor judeu conhecia, não era o ainda bastante para fazer cumprir os seus deveres para com Deus e ao próximo. Amava como amavam os fariseus, como os escribas amavam e como amavam os sacerdotes atuais, os padres contemporâneos e os doutores da lei de nossos dias. Era um amor muito diferente e, quiçá, oposto ao que preconizou o Filho de Deus. É o amor do sacerdote que, vendo o pobre ferido, despido e espancado, quase morto, passou de largo. E o amor do levita, padre também da tribo de Levi, que, vendo caído, ensanguentado, nu e arquejante, à beira do caminho por onde passava, um pobre homem também se fez a largo. É o amor do egoísta, o amor dos que não compreendem ainda o que é o amor. É o amor do sectário fanático que ama a abstração, mas desama a realidade. Salientando na sua parábola essas personalidades poderosas da sua época, e cujo exemplo é fielmente imitado pelo sacerdócio atual, quis Jesus fazer ver aos que lessem o seu evangelho que a santidade dessa gente não chega ao mínimo do reino dos céus, ao passo que os excomungados pela igreja que praticam bem se acham no caminho da vida eterna. De fato, quem é o meu próximo, senão que necessita dos meus serviços, de minha palavra, de meus cuidados, de minha proteção? Não é preciso ser cristão para se saber
o que é o próprio doutor da lei afirmou em resposta à interpelação de Jesus. O próximo do ferido foi aquele que usou de misericórdia para com ele, ao que Jesus disse para que ensinar o que precisava fazer a fim de herdar a vida eterna. Vai e faze tu a mesma coisa. O que equivale a dizer: não basta, não é preciso ser doutor da lei, nem sacerdote, nem fariseu, nem católico, nem protestante, nem assistir aos cultos ou cumprir mandamentos desta ou daquela igreja. Para ter a vida eterna, basta ter o coração, alma e cérebro, isto é, ter amor, porque o que verdadeiramente tem amor há de auxiliar o seu próximo, tudo o que lhe é possível auxiliar, seja com dinheiro, seja moralmente, ensinando os que não sabem espiritualmente, prodigalizando afetos e descerrando aos olhos do próximo as cortinas da vida eterna, onde o espírito sobrevive ao corpo, onde a vida sucede à morte, onde a palavra de Jesus triunfa dos preceitos e preconceitos sacerdotais. Finalmente, a parábola do bom samaritano refere-se verdadeiramente a Jesus. O viajante ferido é humanidade saqueada de seus bens espirituais e de sua liberdade pelos poderosos do mundo. O sacerdote, o levita, significam os padres das religiões que, em vez de tratarem dos interesses da coletividade, tratam dos interesses dogmáticos e do culto das suas igrejas. O samaritano que se aproximou e atuou as feridas, deitando nelas azeite e vinho, é Jesus Cristo. O azeite é o símbolo da fé, o combustível que deve arder nessa lâmpada que dá claridade para a vida eterna. A sua doutrina, o vinho e o suco da vida, é o espírito da sua palavra. Os 2 denários dados ao hospedeiro para tratar do doente são a caridade e a sabedoria. O mais que o enfermeiro gastar resume-se na abnegação, nas vigílias, na paciência, na dedicação, cujos feitos serão todos recompensados. Enfim, o hospedeiro representa o que receberam os seus ensinos e os denários para cuidarem do viajante ferido e saqueado. Isso, termina aí. Olha, Luísa, que o final aqui é bem esclarecedor, né? Que não basta a gente ter cultura, conhecimento, riqueza, não basta nós sabermos fazer as coisas e não a praticarmos, né? Não termos a caridade, não termos compaixão por quem seja de cor, seja de raça, seja de origem, né? Da onde for. Então, aqui, ele nos relata, né, nesse ponto, né, que o bom samaritano é aquele que faz ao próximo, né, tudo aquilo que ele necessita perante uma necessidade, perante uma condição, uma condição desfavorável pelas circunstâncias que ele vive, né? E fica bem claro, né? Não adianta nada a gente defender as nossas religiões, né? Defender os nossos conhecimentos religiosos, exercer
práticas de ir a um culto, a uma missa, a um centro espírita, né, sem exercer a prática real de atender os mais necessitados, né? E aí ele dá aí todo o esclarecimento sobre o azeite, sobre os denários. Estava até falando ontem com o pessoal que estava numa festa no restaurante aqui ontem, né? Isso é minha opinião, pelo amor de Deus, não quero mudar a opinião de ninguém. Como nós podemos hoje, né? E nós fomos hoje num evento, num jantar, no almoço, na casa de um amigo nosso, estar comemorando, sentado numa mesa, com comida farta, com bebida, com um monte de coisa, sabendo que nós temos nossos irmãos e irmãs lá na Ucrânia sendo massacrados, né? Não é só na Ucrânia, né? Em várias regiões, mas hoje é a Ucrânia que está com a relação da evidência da guerra com a Rússia, né? Eu não sei, eu me sinto mal hoje, não sei por qual motivo até, né? De ver essa questão. Eu fico perguntando aonde que está o meu bom samaritano, né? Onde está o bom samaritano do Matias, né? Com essa condição que a gente vê, né? Então, a gente vê recursos que foram gastados, sendo gastos nesse dia de festa, numa festa que ela tem outro significado que não é mais o coelhinho da Páscoa, os ovos, o comer e beber, né? Para aquilo que é a verdadeira Páscoa, né? Transformando aqui para nossas ações do bom samaritano. Então, para mim, fica muito claro, né? E essa prática do bom samaritano, ela se reverte dentro de uma questão de cada momento que você está na vida, que você, desde quando você se levanta até que você vai ao descanso pelo trabalho do dia, né? Então, é um aprendizado muito grande, né? Só temos que interiorizar. Mais ou menos isso, Maruísa. Obrigado. Nós que agradecemos, Matias, pela sua leitura, seus comentários. As colocações de Carbar estão bem claras. Acho que não há necessidade da gente debater tanto. E vejam que ele fala que a parábola do bom samaritano refere-se verdadeiramente a Jesus, é o mesmo ponto de vista do autor daquele livro que nós estávamos acompanhando, só que no caso, o viajante ferido aqui representa toda a humanidade. E vamos ver se em algum dos livros eles comentam o que significa descer de Jerusalém para Jericó. Por enquanto não falamos a respeito dessa questão. Vamos ver primeiro se em algum dos livros que a gente vai ler aparece alguém comentando qual é o significado de descer de Jerusalém para Jericó. Mas é muito interessante aqui o que Carbar coloca, porque realmente a humanidade anda saqueada de seus bens espirituais, não pelos poderosos do mundo, não só pelos poderosos do mundo, mas por si própria, né, por escolha própria, né? Eu acho que não há nada, como você disse, eu concordo com você, eu acho que não há nada para ser comemorado, eu acho isso, assim, de uma má postura cristã, enquanto tantos estão passando tantas dificuldades, ficar fazendo comemorações desse tipo, quando, conforme o vídeo que a Margarete mandou hoje do Haroldo Dutra, e depois também a fala do Simão Pedro no vídeo dele, era para a gente pensar melhor nessas comemorações que não passam de comércio, né? Incentivo ao consumo, incentivo à bebida, incentivo à comida, enfim. Eu acho que não há nada para ser comemorado. E o que é pior, né, gente? Na próxima semana, aqui no Brasil, ainda temos mais dias de carnaval. Então, que a gente esteja muito vigilante, muito atento
com os nossos pensamentos, com os lugares onde a gente vai, as conversas que a gente escuta, porque a coisa está muito complicada, espiritualmente falando, tá bom? Então, nesse ponto eu concordo com você, Matias, acho que não há nada para se comemorar. Era o fato de realmente buscar, cadê o samaritano dentro de mim? Muito bem colocado, viu? Nós vamos passar agora para Rosana, a leitura do Rodolfo Caligares. Rosana, a mesma coisa, não há necessidade de fazer a leitura da parábola novamente. Vamos aos comentários do Rodolfo Caligares. Pode começar. Boa noite a todos. Boa noite. Qual o ensinamento que o mestre aí nos dá? O de que para entrarmos na posse da vida eterna, não basta memorizarmos textos da Sagrada Escritura. O que é preciso, o que é essencial para a consecução desse objetivo é pormos em prática, é vivermos a lei de amor e de fraternidade que ele nos veio revelar e exemplificar. Haja vista que o seu interpelante no episódio em tela é um doutor em teologia que provou ser versado em religião, visto que repetiu de cor, sem pestanejar, palavra por palavra, o conteúdo dos 2 principais mandamentos divinos. Mas, conquanto fosse um mestre religioso e nessa condição conhecesse muito bem a lei e os profetas, não estava tranquilo com a própria consciência. Sentia lá no íntimo da alma que algo ainda lhe faltava. Daí a sua pergunta: Mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Não o martirizasse uma dúvida atroz sobre se seriam suficientes os seus conhecimentos teológicos e os privilégios de sua crença para ganhar o reino do céu, e não se teria ele dirigido ao mestre da forma como o fez. Notemos agora que isso é de suma importância. Em sua resposta, Jesus não disse absolutamente que havia uma predestinação eterna, isto é, uma providência especial que assegura aos eleitos graças eficazes para lhes fazer alcançar infalivelmente a glória eterna. Também não falou que havia uma salvação pela graça mediante a fé, nem tampouco indicou como processo salvacionista a filiação a esta ou aquela igreja, assim como não cogitou de saber qual a ideia que o outro fazia dele, se o considerava Deus ou não. Ante a citação feita pelo doutor da lei, daqueles 2 mandamentos áureos que sintetizam todos os deveres religiosos, disse-lhe apenas: faze isso e viverás, o que equivale a dizer: aplica todas as tuas forças morais, intelectuais e afetivas na produção do bem, em favor de ti mesmo e do próximo, e ganharás a vida eterna. O tal, porém, nem sequer sabia quem era o seu próximo. Como, pois, poderia amá-lo como a si mesmo, a fim de se tornar digno do reino? Jesus, então, extraordinário pedagogo que era, serenamente, sem impacientar-se, conta-lhe a parábola do bom samaritano, através da qual elucida o assunto,
fazendo-o compreender que ser próximo de alguém é assisti-lo em suas aflições e socorrê-lo em suas necessidades, sem indagar de sua crença ou nacionalidade. E após arguí-lo, vendo que ele entender a lição, concluiu apontando-lhe o caminho do céu em meia dúzia de palavras. Pois vai e faz o mesmo. Se a salvação dos homens dependesse realmente de opiniões teológicas ou de sacramentos desta ou daquela espécie, como querem fazer crer os atuais doutores da lei, não seria essa a ocasião azada, oportuna, propícia, para que Jesus o afirmasse peremptoriamente? Mas não. Sua doutrinação é completamente diferente disso tudo. Torna um homem desprezível aos olhos dos judeus ortodoxos, tido e havido por eles como herege. O samaritano é incrível, aponta-o como modelo, como padrão, aos que desejem penetrar nos tabernáculos eternos. É que aquele renegado sabia praticar boas obras, sabia amar os seus semelhantes, e para Jesus o que importa, o que vale, o que pesa, não são os credos nem os formalismos litúrgicos, mas os bons sentimentos, porque são eles que modelam ideias e dinamizam ações, caracterizando os verdadeiros súditos do reino celestial. Isso. É até aí. Aqui como a continuação, né, do texto, acho que assim, os dois textos estão batendo mesmo naquela tecla de que não importa a crença, a teologia, mas sim o amor ao próximo, como você ajuda o seu próximo, né? E ser assim o bom samaritano significa você olhar para o próximo e assistir às suas necessidades, sem ver como ele diz aqui assim, mediante a fé, nem tampouco indicou como processo salvacionista a aflição a esta ou aquela igreja, ou seja, Jesus, o que ele viu nesse samaritano é o que justamente implica no mandamento, né? Amar ao teu próximo como a ti mesmo, sem ter aqueles os deveres religiosos, como Jesus disse assim, faze isso e viverás, ou seja, faze o bem e você viverá. Você sempre fazendo o bem, você significa que você está no caminho certo, no caminho que Jesus chama, né? O caminho, o amor. É isso. Tal, porém, nem sequer sabia quem era o seu próximo. Então, é aquela famosa frase, né? Fazer o bem, não olhar a quem, né? Sim. É isso, Maruísa. Tá certo. Obrigada, viu, Rosana? Maruísa, Eu fico assim preocupada com você, o Matias e o seu José Barbosa, porque agora o fuso horário é de 4 horas, então eu sei que fica puxado para vocês ficarem acordados até 11h30 da noite e esperar o estudo até o final. Então, fiquem à vontade, viu? O seu José sempre tem feito o favor de fazer as gravações para a gente, mas também fique à vontade, viu, seu José? Quando estiver muito cansado, qualquer coisa nesse sentido, dá um alô para a gente, que daí a gente coloca outra pessoa no lugar. E porque a diferença de 4 horas fica bastante tarde, cansativo para vocês. Então, depois da leitura, se quiserem sair, descansar, fiquem à vontade, viu, Rosana?
tá bom? Tá bom, Maroisa, Muito muito obrigada. obrigada, mas a gente continua assim, Tá, porque é importante para a gente. Obrigada, sim, obrigada. a gente agradece muito, mas eu sempre fico com essa preocupação, viu? Com as leituras aí para vocês e o senhor José com a gravação. Então, tem também a dona Margarida, tem mais uma outra que começou a entrar, que eu não me lembro do nome dela agora, me fugiu o nome dela, que também tem participado. Então, fiquem à vontade por causa do horário, tá bom? Tá bom, obrigada, Maroisa. Nós que Boa noite. agradecemos. Eu achei interessante o que Caligares, o senhor Caligares comentou aqui, que também é algo que o autor do livro havia falado. Quando o doutor da lei pergunta o que devo fazer para herdar a vida eterna, acreditando que os judeus fossem os judeus fossem o povo escolhido e que a salvação já estava garantida para todos, como se Jesus falasse para ele: não precisa fazer nada, não, vocês são a nação escolhida, já está tudo certo, não precisa fazer nada, não. Vocês já são o povo escolhido, não precisa, vocês já têm a fé, já têm a lei, já têm os profetas, vocês sabem, né? Vocês já sabem tudo o que vocês têm que fazer. Então, não precisa fazer nada, não. A vida eterna já está garantida para vocês. E eu acho interessante que o Sr. Caligares, ele trata disso, falando que Jesus não falou que era necessário seguir essa ou aquela crença, de pertencer a essa ou aquela escola religiosa, ou então que já estivessem predestinados todos aqueles que fossem considerados como os eleitos, no caso, os judeus. Jesus não deu nenhuma resposta desse tipo. Nenhuma resposta desse tipo. Exatamente aquilo que a gente viu quando lemos, logo no comecinho do diálogo de Jesus com o doutor da lei, o autor do livro do Kenneth Bailey, ele fala exatamente a mesma coisa, né? Então, nós agradecemos aqui e nós vamos passar agora para as leituras de Emmanuel. E como eu vou trocar de tipo de arquivo, eu vou fazer aquele bate, vai e volta, para poder projetar agora outro texto, que é a próxima leitura, não aqui nessa página, claro, que era a página das musiquinhas, mas aqui o livro Refúgio, de Emmanuel, no capítulo 21, e a leitura é para o Albertinho. Boa noite a todos. Boa noite. Todos com Deus. Receita de luz. Realmente, a história do bom samaritano, contada por Jesus, expõe a caridade por brilhante e sublime, oferecendo revelações prismáticas de daquele peregrino desconhecido, resume um tratado de pedagogia acerca de compreensão e bondade. Enquanto o sacerdote e o levita, pessoas de reconhecido merecimento intelectual, se desviam deliberadamente do querido, o samaritano não apenas se detém, mas também se compadece. Situemo-nos, porém, no lugar do viajante generoso. Talvez estivesse ele com os minutos contados. Muito razoavelmente estaria sendo aguardado às pressas para a realização de um negócio. Provavelmente iria atender a encontro marcado com pessoa querida. É possível fosse aquela hora, a do fim do dia, e devesse acautelar-se contra algum trecho perigoso da estrada, nas sombras da noite próxima. Entretanto, à frente do companheiro anônimo e desfalecido, não somente se emociona, esquece-se e diligencia socorrê-lo sem perguntar quem é. Interrompe-se,
aproxima-se dele, faz pensos e efetua curativos. Para ele, no entanto, tudo isso não basta. Coloca-o na montaria, conduz-o à estalagem e apresenta-o, responsabilizando-se por ele. Pagará pelos serviços que ele venha receber, sem nem mesmo indagar se ela por ele pelo ato novo ao regressar. Na história, assinalou Jesus o comportamento do samaritano e inquiriu ao doutor da lei que se interessava pela posse da vida eterna. Qual dos três te parece haver amado o próximo caído em desvalimento? O senhor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, disse Jesus, e faze tu o mesmo. Segundo percebemos a indicação do Divino Mestre para entesourarmos conosco os dons da imortalidade, simples e clara. Compaixão é receita de luz para a ascensão da alma dos reinos divinos. Entretanto, de algum modo, se assemelha à prescrição médica em relação à saúde. Para que ela atinja os efeitos precisos em nós mesmos, não basta ser grave com segurança e precisão no pergaminho de nossos sentimentos. É preciso nos disponhamos a usá-lo. Sim, eu vejo nesse texto, né, o principal aí, ele apresenta que sempre teríamos algum motivo para não socorrermos Sim. aquele irmão que está necessitando, né, da nossa ajuda, né? Teríamos que estar num local, num horário marcado, teríamos um compromisso, etc. Teríamos 1001 motivos para podermos darmos como desculpa e não socorrermos aquele irmão, né? Mas é aquele tal negócio, né? A parábola justamente se presta para isso, né? O bom samaritano, ele simplesmente, por mais que ele tivesse algum compromisso ou alguma coisa que ele teria que fazer, né? Ele simplesmente deixou tudo de lado para fazer o socorro necessário, né? Inclusive, como nós já lemos, né, no Lucas, né? Também ele pagou pelo do socorrido, né? Ou seja, realmente, né, ele nos mostra que quando temos que servirmos ao irmão necessitado, nenhum compromisso ou nada que tenhamos como um compromisso tem que nos fazer deixar esse socorro de lado. Veja, nós temos que realmente aplicar o amor próximo como quereríamos que fôssemos socorridos se fôssemos nós o necessitado, né? Então,
esse trecho mostra muito isso, né? E sempre a gente, às vezes, colocarmos algum motivo para adiarmos o nosso compromisso de ajuda ao próximo. Não. A prioridade tem que ser a ajuda ao próximo, né? O que tivermos que fazer depois, né? Sempre a gente tem que raciocinar, temos que entender que é um compromisso secundário. Porque nós sempre estamos colocando os nossos compromissos materiais à frente dos compromissos de podermos auxiliar ao próximo, que é o que justamente o que nós temos que fazer. Acredito que o que eu acho interessante nessa mensagem, nessa página de Emmanuel, é que as desculpas que ele coloca aqui, nos parágrafos 5, 6, 7, 8, mas são tão semelhantes aos que a gente ainda coloca atualmente. exatamente. Não é, Albertinho? Assim, é exatamente o que a gente ainda continua falando e fazendo. Estou em cima da hora, agora eu não posso parar, agora eu não posso, tem gente me esperando, já tem um compromisso marcado. A gente fala, tem um compromisso marcado, mas nem fala que compromisso que é. Enfim, Emmanuel usou aqui desculpas que ainda hoje, no pleno século XXI, a gente continua dando essas mesmas desculpas. Eu achei isso muito interessante e que, infelizmente, a gente coloca tanto essas desculpas, não somente em relação à questão de ajudar o próximo, e muitas vezes aqui, gente, o ajudar o próximo é algo que hoje a gente faz com o celular na mão, né? Mandando um recado, mandando um oi, não deixando a pessoa sem resposta para aquilo que ela solicita para a gente. E outra coisa também, uma palavrinha que é bem portuguesa, essa daqui, olha, pensos. O Fernando português, o senhor Fernando Bai, quando ele vai na farmácia, ele fala, eu vim comprar pensos. O que ele está pedindo? Ele está pedindo band-aid, ele não fala band-aid, ele fala pensos. Então, fazer pensos e efetuar curativos é tratar ali o ferimento, o machucado com pedaços de pano, enfim. Acredito que lá para a Rosana, o Matias, o senhor José Barbosa, a dona Margarida, essa palavrinha não seja desconhecida, mas aqui, ir na farmácia e pedir pensos, tenho certeza que o atendente do balcão não vai compreender. E o senhor Fernando Baio continua falando exatamente a mesma coisa. Quando ele quer um band-aid, ele pergunta onde estão os pensos, certo? É exatamente a mesma coisa. E Emmanuel sempre esbanjando conhecimento na língua portuguesa. Mais alguma coisa, Matias? Desculpa, Albertinho, essa lição está de fácil entendimento, mas ela continua sempre, de Emmanuel, sempre muito para o nosso dia a dia, né? Mais alguma coisa, Albertinho? Acho que foi tão claro que é o que acontece no nosso dia a dia, né? Uhum. Parece que nós sempre temos uma desculpa para adiar esse socorro, ou essa palavra, ou essa ajuda, né? Acho que foi tão assim. Foi tão escancarado, né? Sim, e a lição se chama Receita de Luz. Então, a receita de luz é a compaixão. É ela que faz a diferença. Isso. Né? De continuarmos em planetas de expiações e provas, ou já estarmos preparados para viver em mundos regenerados. É o que faz a grande diferença, é ter compaixão
pela situação do próximo, seja ela material, espiritual, emocional, tá bom? Então, tá joia. Muito obrigada, viu, Albertinho? Eu que agradeço a todos. Então, vamos lá. Eu vou... Uma coisinha, Maruísa. Claro. Lá no finalzinho, eu acho que o que o Emmanuel coloca aí, além de dar todas essas desculpas, olha, a compaixão é preciso que a gente se disponha a usá-la. Ah, sim. É É o último parágrafo. Ela não se torne apenas uma coisa teórica. Essa compaixão precisa ser prática. Né? Isso me chamou muito a atenção nesse texto, muito mais do que as desculpas. Sim. Mas... Olha, gente, falando nessa questão de compaixão, bem rapidamente, o Matias citou a questão da guerra entre Ucrânia e Rússia, mas fala-se tanto dessa guerra por ser uma guerra pós-pandemia e por estar mexendo com grandes potências, estar mexendo com o continente europeu, enfim. Mas ninguém fala do que está acontecendo no Iêmen, na Etiópia. Ninguém fala, porque são povos pobres e muito pobres. Quem acompanha o Fraternidade Sem Fronteira, agora eles estão com um orfanato, eles estão auxiliando um orfanato na República do Congo. Olha, gente, precisa ter coragem para ver as fotografias daquelas crianças. Crianças já maiorzinhas ali, com muito mais de 1 ano, que pesam 5 quilos. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Porque, afinal de contas, são africanos. São os pobres árabes lá do Iêmen, que estão morrendo aos milhares de fome cruel. A crueldade da fome. Ninguém fala disso. Por quê? Entendeu? Então, essa questão da compaixão não é somente... ela não pode ser elitizada. A gente ainda, infelizmente, a gente elitiza a compaixão. E essa situação desses povos que ainda estão em guerra, mas não se fala nada. Já perceberam que ninguém fala mais nada do Afeganistão? Entende, gente? Até nisso, se a gente não ficar atento, a gente elitiza a compaixão, esquecendo que há situações dramáticas e que é preciso ter coragem para ver aquelas fotografias daquelas crianças da República do Congo. Precisa ter coragem, porque é uma coisa que não faz parte do nosso dia a dia. E nós estamos tão bem acomodados na nossa casa, tá bom? Então, a compaixão realmente é receita de luz, mas que ela não se torne elitizada apenas para uma determinada categoria de pessoas, tá bom? E nós vamos para a última leitura, que ainda dá tempo, é de um livrinho também de Emmanuel, daqueles livrinhos preciosos de Emmanuel, que se chama Viajor, é o capítulo 1. A Valéria mandou um recadinho para mim, que ela não chegou a tempo para poder participar aqui da leitura, então ela seria a próxima a poder ler. Deixa eu ver aqui na sequência quem seria depois dela. Acho que, se não me engano, já fechando aqui, porque a Lenita não tem tido condições também de participar mais aqui. Celina, você pode ler para a gente? Então, a próxima é você. Posso, bem claro. Em nossos caminhos. Revisando a parábola do samaritano, lembramos-nos de que hoje milhares de irmãos nossos sobem do passado em direção do futuro pelos caminhos do presente, desfalecendo muitas vezes sob dificuldades e provações que os deixam semi-mortos. Os que não contavam com as tempestades de renovação da atualidade e se marginalizaram em desequilíbrio. Os que forjaram algemas para o amor, transformando-o logo após
no fogo passional em que se atiraram na delinquência. Os que desertaram do trabalho e tombaram em penúria. Os que converteram a inteligência em antenas das trevas e se horizontalizaram por dentro de si mesmos nas depressões da culpa. Os que abusaram da misericórdia dos medicamentos pacificadores e, tentando fugir das próprias responsabilidades, precipitaram-se em despenhadeiros de alucinação e loucura. Os que perderam a fé em meio das experiências necessárias à evolução e se estiraram no desânimo, à beira do suicídio. Os que não suportaram a transformação dos seres amados e se acomodaram, revoltados, sob pedras de angústias. E aqueles outros que tateiam a lousa nos parques da saudade, perguntando pelos entes queridos que a morte lhes arredou da convivência, a carregarem o coração encharcado de lágrimas. À frente de quantos surpreendas na estrada, caídos em sofrimento, interrompe para compreender e servir. Determina a caridade, nos situemos no lugar daqueles que necessitam de amparo, doando-lhes o melhor de nós, com a certeza de que, provavelmente, amanhã serão eles, os socorridos de agora, nossos próprios benfeitores. Entre os companheiros de humanidade que conhecem o campo de trabalho e passam, de longe, com receio de serem incomodados, e aqueles que foram espoliados na coragem de caminhar e na alegria de viver, recordemos o samaritano que se deteve na marcha dos próprios interesses e auxiliou espontaneamente ao próximo sem nada perguntar. E conforme a lição do Cristo, façamos nós o mesmo. Lição, gente, demanda curtinha, mas olha, ele cita aí vários acontecimentos, né? Hoje nós estamos vivendo consequências do passado em direção ao nosso futuro. Mas quantos que não enfrentam ou começam a enfrentar e depois caem, né? Não têm a força, a coragem, né? Para enfrentar, começam com bons propósitos e não têm força para enfrentar, né? Então, quando ele fala, façamos a outros, né? O que gostaríamos que fizessem fosse a gente, hoje é eles que precisam da gente. Amanhã poderá ser nós que precisamos dele. Então, determina a caridade. Maravilhoso esse penúltimo parágrafo, gente. Determina a caridade que nos situemos no lugar daqueles que necessitam de amparo. E é aí, se a gente colocar no lugar daqueles que precisam de amparo, que entra a compaixão, que entra o amor, que entra... A gente sabe quem é o nosso próximo, é aquele que precisa da gente. Doando-nos o nosso melhor, com a certeza que amanhã poderemos ser nós os necessitados, né? O samaritano, gente, fez o socorro completo. Ele fez o auxílio integral. Possamos nós, com esse nosso entendimento, com essas leituras, com esse conhecimento de agora, que possamos fazer mais, auxiliar mais, fazer mais uso da compaixão. Sim. Para nós termos um mundo melhor. Vejo, assim, as lições, as leituras, assim, muito, muito apropriadas para a nossa reflexão. O samaritano que existe em mim. Não é aquele, né, que Cristo pôs, que é o completo, socorro integral, mas eu posso fazer um pouquinho melhor do que eu estou fazendo hoje. Sim. Com certeza. Acho que é isso, Malu. Por favor, complementa a minha
leitura aí, maravilhosa. Não, agradeço, Celina, não tenho o que complementar, ainda mais sendo de Emmanuel, só que eu vejo que os exemplos que ele colocou aqui, nenhum deles diz respeito à beneficência de coisas materiais, né? Porque a gente sempre fala de ajudar, a gente sempre pensa na pessoa que está em condições de vulnerabilidade, que mora em favelas, que mora na periferia, que não tem emprego, que está sempre vivendo, procurando, de alguma maneira, ganhar um pacote de arroz para poder fazer para casa. Não é desse tipo de gente que ele está falando aqui. Ele está falando de outros tipos de provações, que, aliás, podem assaltar a qualquer um de nós, né? E, então, aqui as situações que ele coloca são mais graves. São mais graves. Ele chega ao ponto até ele chega ao ponto até de falar de os que abusaram da misericórdia dos medicamentos pacificadores. São os ansiolíticos da vida, né, que a pessoa, e outros mais, né, para fazer com que a pessoa, a gente fala, né, o sossega-leão, fique quieto, pare. Mas alguns são tão fortes que levam a pessoa à alucinação e à loucura. Olha, até isso ele fala. Então, para muitas situações, o que a gente não, o que a gente tem para oferecer para aquela pessoa, se for uma boa palavra, se for a companhia, só fazer companhia, ou quando não dá para fazer nada nesse sentido, a gente ainda tem o recurso da prece. Né? Porque o que ele colocou aqui são situações que também são gravíssimas. Não é só a questão da falta de alimentação, da falta de medicação, não. E o que ele colocou aqui, os exemplos que ele colocou aqui, continuam acontecendo mais do que nunca. Mais do que nunca. Quantos exemplos, todos os dias, os noticiários trazem aqueles, ele fala do fogo passional, ou seja, a paixão sentimental mal conduzida, gerando tantas mortes, tantos assassinatos. Isso está acontecendo. O que ele colocou aqui, gente, está acontecendo todos os dias. Então, assim, a gente, quando olha por esse lado, a gente pensa, meu Deus do céu, o que está acontecendo com o nosso planeta? O que está acontecendo no nosso planeta é que nós estamos numa fase de transição. E toda transição é bastante dolorida, toda transição é época de aferição de valores. Então, a questão é, os nossos valores estão pautados de acordo com o Evangelho? É isso. Então, nós já estamos aqui em cima da nossa hora, faltando apenas 2 minutos para terminarmos, encerrando mais um bloco de leituras. A prece final seria por conta da Jo Roque, mas hoje ela está aqui, sim. Então, por favor, Jo, você pode terminar então para a gente? Posso sim, Maruísa. Está me escutando bem? Que eu troquei o fone. Estamos bem, tá bom sim o seu som, a sua voz está boa, tá bem sim, Jo. Então, vamos então encerrar nosso estudo dessa noite, agradecendo mais uma vez nosso Pai Criador, a oportunidade de podermos estudar os ensinamentos de Jesus através das parábolas que ele deixou. Agradecemos a presença de todos os irmãos, encarnados e os desencarnados. Agradecemos as bênçãos derramadas sobre cada um de nós. Agradecemos aos bons amigos espirituais que nos acompanharam, nos intuíram. Agradecemos que todos os que leram e comentaram aqui, ao final de cada comentário foi feita uma prece, né? E cada comentário foi realmente uma prece. Pai amado, nos abençoe para que possamos entender na íntegra o que é ser o bom samaritano,
e que possamos ter compaixão e sabedoria, e que possamos também exercer a caridade para com todos os irmãos. E que a gente possa entender por irmãos toda a criação de Deus, sem exceção. Os irmãos do reino mineral, vegetal e animal. Fique conosco, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Então, mais uma vez, queridos amigos, muito obrigada pela companhia. Desejo a todos uma boa noite, um bom descanso. Quem está no Brasil, antes de deitar, dá uma espiada na janela, porque a lua está simplesmente maravilhosa. E também reforço aqui de madrugada, antes do sol sair. Esse fenômeno do alinhamento de 4 planetas só vai acontecer novamente no ano de 2040. Então, não percam a oportunidade de visualizar de baixo para cima Saturno, Marte, Vênus e Júpiter, tá bom? Vamos observar o céu e agradecer a Deus por tantas maravilhas. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Boa noite, seu José, obrigada pela gravação mais uma vez.